Bom, então hoje vamos falar de logaritmo, né? Então, só lembrando aqui, ó, 2 ao cubo, 8, a potência, 5 ao quadrado, 25, outra potência, e 3 à quarta, 81. A partir desta ideia é que vai surgir o logaritmo. Como? Imagina que você tenha 3 números, né? Como aqui, ó, todos têm 3 números, né? Tá certo? Sendo que esse primeiro número que eu estou chamando de A tem que ser positivo e não pode ser 1. O segundo tem que ser sempre positivo. E o terceiro não. O x pode ser qualquer coisa. Tá certo? Então a gente define assim, ó. Definimos o x como sendo o logaritmo de b na base A. Então, veja que nessa definição eu já coloquei todos os elementos do logaritmo, né? Tá certo? E escrevemos assim, ó. Log de b na base A é o número x. Tá certo? Ó, definimos o x como sendo o log de b na base A, o logaritmo de b na base A. Isto aqui é possível porque eu vou pensar que isto aqui sai dessa ideia. Como assim? Ó? O logaritmo de b na base A é o número x, se e somente se acontecer o seguinte: a base do logaritmo elevada ao x dá justamente o b. Tá certo? O log de b na base A é o x, então ocorre o seguinte: a elevado a x dá o b. Ok? É assim que é definido o logaritmo, né? Tomando isso daí, né? Eu vou reescrever aqui rapidinho, ó. Não esqueça que esse cara tem que ser sempre um número positivo. Esse aqui é positivo e diferente de 1. Por quê? Porque ele é aquela base da exponencial, né? Lembra que nós definimos a base da exponencial como um número positivo e diferente de 1, né? Isso aqui funciona como uma operação inversa da potência, né? Tá ok? Então, já sabemos a base. Vou reescrever a definição ali e colocar alguns exemplos, né? Então, vamos lá. Então, nós estamos dizendo que o log de b na base A é o x, se e somente se a elevado a x dá justamente o b. Tá certo? Então, ó, com isso tem que ficar claro o seguinte. Por exemplo, número 1. O log de 8 na base 2 dá justamente o 3, né? Por que dá o 3? É o que a gente viu agora há pouco. Porque se você pegar esse e elevar a este aqui, ó, dá o 8, né? 2 ao cubo é 8, né? Outro, o log de 25 na base 5 é quanto? 2. Por que é 2? Porque se você pegar 5 ao quadrado, isso vai dar justamente 25. E o último exemplo, né? Ó, o log de 81 na base 3, ó. Dá 4. Por quê? Porque a gente viu agora há pouco que 3 elevado a 4 é justamente 81. Perfeito? Professor, Oi. esse log é como se fosse o contrário de potência, é o inverso Eu acabei de dela. falar, a operação inversa da potência. Exatamente isso. Entendi. Perfeito, né? Então, a potência leva para o 8 e o logaritmo traz de volta do 8 para o 3. Perfeito? Tá ok? Tá. Mas por si só, ele já é importante, não é? Porque imagina o seguinte. Agora vamos ao que é importante. Achar logaritmos, né?
Esses aqui tá bom porque foram dos exemplos iniciais. Mas imagina o seguinte. Tem um exercício assim, ó. Determine o valor de x, sendo que o x pode ser qualquer número real, né? Isso é que a gente sabe. Então, vamos lá. Então, primeiro, quanto é que dá o log de 32 na base 2? Né? X é o log de 32 na base 2. Quem é o x? Número 2. O log de 81 na base 27. 5, né? Perfeito, excelente. Aí tu vai proceder assim, ó. O processo é esse. 2 elevado a x é 32. Aí, ó. 2 elevado a x é o que tu está procurando. 32. Se tu decompores, né, ó. Dá por 2, dá 16. Dá por 2, dá 8. Dá por 2, dá 4. Dá por 2, dá 2. Dá por 2, dá 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é o 32. 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Aí lembra que isso aqui, ó, é da exponencial. Então, não tem outro número que elevado ao x fique igual com a mesma base elevada ao 5. Assim sendo, você pode cancelar o 2 com o 2, porque não há possibilidade do 2 ser outra coisa, né? Ó. Então, fica x igual a 5, como o colega afirmou agora há pouco. Até aqui alguma dúvida? Professor, vocês tiram o MMC entre o Na verdade, não é 2 MMC, não. e o 2, Você né? decompõe em fatores primos. Perfeito? Você decompõe em fatores primos, transforma numa potência, para que você chegue na mesma base para poder cancelá-la. Entendeu? Entendi. Tá certo? Aí fica x igual a 5. Se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5, é porque o x só pode ser 5, né? Tá certo? E esse outro aqui? Vamos lá? Como é que fica? Mesma coisa. Não vai ser diferente. Né? Então, é a base, que é 27, elevado ao resultado, tem que ser igual ao logaritmando, né? 81. Então, o logaritmo de 81 na base de 27 é o número x. Então, se você pegar o 27 e elevar ao x, tem que dar 81. Aí você continua lá, ó, fazer aqui para baixo. Então, agora aqui ficou complicado, né? Mas você pode pensar assim, ó, o que é o 27? Não é o 3 ao cubo? Que é 81, não é o 3 a quarta? É só você fazer a decomposição. Se você fizer 81, vai dar 3 elevado a 4. Tá certo? Aí, ó, agora aqui usa as regras que nós aprendemos lá na exponencial, né? Ó. Nas potências, potência de potência, esses dois multiplicam, né? Ó. Então vai ficar 3 elevado a 3x é igual a 3 elevado a 4. Pronto, as bases ficaram iguais. Como as bases ficaram iguais, cancela, e eu fico que 3x é 4. Daí, ó, conclusão. X é igual a 4 sobre 3, como qualquer outra equação do primeiro grau, né? Então, você sai de uma equação exponencial, chega na do primeiro grau para poder achar o x. Tá certo? Ok? Então, se esse cara aqui for 3 quartos, o resultado é log de 81 na base de 27 é, melhor, 3 quartos, perdoe, 4 terços. Perfeito? Né? Você pode verificar. Se você pegar o 81 e o 27 e elevar a 4 terços, dá exatamente 81. Quer ver? Olha como está certinho, né? Por que que o x aqui é 5? Porque 2 elevado a 5 é 32. Então, ó, se você pegar o 27 e elevar a 4 terços, tem que dar 81. Então, vamos lá. A gente sabe que o 27 é 3 ao cubo, elevado a 4 terços. Multiplica isso com esse, vai ficar 3 elevado a 12 sobre 3, que aqui é 1. Numerador, numerador, denominador, denominador. Então, fica 3 elevado a 4, e 3 elevado a 4 a gente sabe que é 81. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Perfeito? Então, certíssimo, né? Então, é isso daí. Aqui é só a verificação, se você quiser verificar
caso você veja a necessidade. Até aqui, tudo compreendido? Na verdade, isso aqui é só lembrando que você aí já sabe, né? Tá certo? Então, vamos continuar. Né? Então, vamos apagar e dar prosseguimento. Vamos ver algumas propriedades aqui, né? Veja que o logaritmo, né, é o expoente da exponencial, né? Perfeito? E isso vai trazer muitas propriedades. Então, vamos lá, né? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ter o A positivo e diferente de 1. Tá certo? E o B, um número positivo. Tá ok? Então, propriedades. Primeira propriedade, fala o seguinte, que o log de B vezes C na base A, o log disso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que o log de B na base A, mais o log de C na base A. Isso era de se esperar, ó, porque nós aprendemos assim, ó, que A elevado a X vezes A elevado a Y, isso é, repete a base e soma os expoentes. Lembra que esses números são os logaritmos, certo? Então, ó, se é o logaritmo de um produto, como aqui é um produto, tem que virar uma soma de logaritmo, né? E isso dá para provar de maneira muito fácil, que é isso aí mesmo, né? Exatamente assim, ó. Eu vou fazer aqui do lado rapidinho e eu só vou provar essa, eu não vou provar as outras não. Vou só lembrar aqui para que a gente use no decorrer do nosso estudo, tá certo? Assim, você lembra assim, ó, o log de B na base A você chama de X e o log de C na base A você chama de Y. Aí o que é que tu tens? Tu precisa saber quem é o log de B vezes C na base A. Aí, olha só. Aí tu vai bem direitinho aí, sem nenhum problema, né? Então, você não sabe quanto é, eu vou chamar de Z. Então, A elevado a Z é igual a B vezes C. Daqui, ó, você tira o seguinte, que A elevado a X é o B, e daqui tu tira que A elevado a Y é o C. Bom, o B é a X, então, o B é a X, vezes o C, que é a Y. Então, A elevado a Z é igual, repete a base, são os expoentes. Aquilo que eu fiz ainda agora, né? Cancela esse com esse, e o Z é X mais Y. Ora, mas o X é log de B na base A. E o Y é log de C na base A. Então, ó, o Z, que é o resultado, é o log de B mais o log de C. Então, o log do produto é o log da soma, né? Certo? Então, o que o logaritmo faz? Transforma produto de números em soma de dois logaritmos, né? Claro, se transforma a soma em produto, é de se esperar que vai transformar o quociente em subtração, né? Então, é log de B na base A menos log de C na base A, né? O log do numerador menos o log do denominador. Desse daqui, ó, a gente ganha o seguinte, o número 3, que o log de B elevado a C na base A, o C sai e fica log de B na base A. É devido aqui à soma, né? Então, ó, seria B vezes B vezes B. Então, ficaria log de B mais log de B mais log de B, C vezes. Então, fica C log de B na base A. É só consequência, né? Outro que é importante, não é? O log da potência da soma. Ah, tem esse aqui também. A elevado a N e A elevado a N.
Então, imagina que tu está calculando que e aqui é uma potência e aqui é uma potência. O resultado é m sobre n. Né? Se você for observar, foi isso que deu naquele exemplo que a gente fez. Né? A gente fez um exemplo assim. Ó. Log de 81 na base 27. Se você escrevesse aqui direto como esse, ó, esse aqui é 3 à quarta e esse aqui é 3 ao cubo. A base não é a mesma, né? A base desapareceu e ficou m sobre n. Cancelou esse com esse e deu aquele 4/3 que a gente viu, né? Então, se você já soubesse essa propriedade, não precisaria ter feito nada do que eu fiz da outra vez. Perfeito? Então, daquela propriedade lá, é essa a ideia, né? Se o logaritmando é uma potência de base A e a base do logaritmo é outra potência na base A, cancela o A com A e o resultado é só os expoentes. Perfeito? Tá? Outra propriedade. Propriedade 5. Fala assim. Ó, que o log de B na base A, você pode mudar a base se você fizer assim. Ó, log de B na base que você escolheu, que estou chamando de C, sobre log de A na mesma base. Certo? Então, ó, você tinha a base A. Se você quer mudar para a base C, é só transformar numa divisão de 2 logaritmos. Né? Ó. Daí você ganha o seguinte, ó, que o log de B na base A é a mesma coisa que o log... Melhor. É a mesma coisa que 1 sobre... Faltou uma coisa que eu esqueci, me lembrei agora. De A na base B, ó. Você inverte, então fica 1 sobre isso sempre que você inverte, né? Mas isso aqui só é verdade porque eu esqueci 2 propriedades importantes. Você lembra o seguinte, ó. Você lembra que A elevado a 0, nessas condições, é igual a 1, né? O que você ganha com isso? Que o log de 1 em qualquer base tem que ser o expoente, né? A elevado a 0 é 1. A elevado a 1 é o próprio A. Então, conclusão, o log de A na base A dá sempre igual a 1. Perfeito? Ó, A elevado a 0 é 1. Então, log de 1 na base A dá 0. A elevado a 1 é A. Então, log de A na base A é o expoente do resultado, né? Dá 1. Perfeito? Aí é disso que sai aqui, ó. Eu faço a mudança de base e coloco todo mundo na base B. Aí aqui em cima fica log de B na base B e aqui fica log de A na base B, porque eu mudei de C para B, ó. Falei que o C era B. Só que log de B na base B, ó, tirando daqui, ó, dá 1. Fica 1 sobre log de A na base B. Perfeito? Então, todas as propriedades dá para provar de maneira muito simples e fácil. Tá certo? Aí, olha só. Então, esses 2 resultados que eu fiz aqui em cima são consequências diretas da definição, né? E a última propriedade, mas não menos importante, é essa aqui, ó. É a 7, que é A. Aí o expoente é um logaritmo. É o log de B na base A. Veja que a base dessa potência é um logaritmo. Então, ó, acontece que você pode cancelar esse com esse e o resultado é o B. Perfeito? Se a base do logaritmo for igual à base da potência, então A elevado ao log de B na base A vai dar o B. Tá certo? Então, essas são as propriedades que você vai usar para resolver os problemas com logaritmos que serão passados. Tá certo? Ok? Então, vamos lá. Vamos olhar outros exemplos, né? De problemas envolvendo logaritmos, né? Tá certo? Tá. Antes dos problemas, vamos falar logo da função logarítmica, né? Que eu acho que já fecha, aí o slide fecha tudo. Que é o seguinte. Agora, a função logarítmica. Agora, a função logarítmica, né? Função logarítmica. Lembra como nós definimos o logaritmo? A base tem que ser maior que 0 e tem que ser diferente de 1. E o logaritmando tem que ser sempre positivo, né? Foi isso que nós dissemos. Então,
a função logarítmica será definida assim. Então, seja A um número maior que zero e diferente de 1. Definimos a função logarítmica por, olha só, antes a gente definiu a operação logaritmo, né? Aí, como o colega observou, a função logaritmo é a operação inversa da potência, tá ok? Aí, ora, a exponencial, a função exponencial que é a potência. Então, é de se esperar, ó, que a gente ainda não falou de função inversa, mas a função logarítmica, que a gente vai ver mais tarde, que é a função inversa da função exponencial, quando a gente estiver falando de função inversa, né? Tá certo? Aí ela vai definir assim, ó, f de x, f, não vou dizer quem é o domínio ainda, chegando em R. Vai pegar um cara daqui e associar a imagem dele, que é o y, né? Ó, ou f de x, que vai ser definido assim, ó, o log de x na base A. Assim sendo, olha só, pela definição do nosso logaritmo, né? Ó, o x aqui, ó, é o nosso logaritmando, né? Ó. Aí lembra como é que nós definimos o logaritmando? Esse cara aqui tem que ser sempre positivo, não pode ser nem zero. Então, ó, como é que vai ficar o domínio? Quem tem que ser o domínio? Todos os reais? Alguém tem alguma ideia? Os naturais. Não, meu amigo. A definição de logaritmo não foi no natural. Só dizia que o cara tinha que ser positivo. Podia ser meio, podia ser raiz de 3. Dá para calcular o logaritmo de qualquer número positivo. Ele não precisa ser natural. Tá certo? Aí como é que eu coloco aqui? Só não tem logaritmo dos negativos e do zero. Do resto, todos têm. Não só dos naturais. Perfeito? Então, como é que eu defino o domínio? Diga aí para mim. A ideia é bastante simples. São os reais, não pode ser o zero e tem que ser os reais positivos. Entendido a ideia? Então, ó, eu vou tirar o x desse conjunto. Ele não pode ser zero e tem que ser um número positivo. Perfeito? Então, ó, são os reais positivos mesmo. Agora, a imagem pode dar positivo, negativo ou zero. Isso não importa. Certo? Tanto é que eu coloquei R aqui. Ó. Nem sei se dá, né? A gente vai até ver isso daí. Mas o domínio é todos os reais, ou só os reais positivos. Tá certo? Então, dessa forma. Aí o A, ó, que é a base, como ele é a base da potência que define o logaritmo, né? Ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Ele não pode ser negativo também. Certo? Então, repetindo. Eu só consigo calcular o logaritmo em reais, claro, em reais, e números negativos. Certo? Se você tivesse em complexo, não. O logaritmo em complexo é muito maior. Mas em reais, eu só consigo calcular o logaritmo de número positivo e a base tem que ser positiva. Perfeito? Além de ser positiva, não pode ser 1. Ok? Então, ó, o domínio da função são os reais, sem o zero, e os positivos. Tá? Então, os reais estritamente positivos. Ok? Nosso objetivo? Fazer o gráfico das funções logarítmicas, né? Tá? Então, vamos lá, vamos fazer o gráfico. Já sabemos como é que tem que ser as funções de logaritmo. Vamos pegar um exemplo. Tá certo? Então, faça um esboço, né? Olha só. Faça um esboço do gráfico da função fx igual a log de x na base 2. Tá certo? Faça um esboço do gráfico da função f de x na base 2. Tá ok? Perfeito?
eu quero avisar o colega que estava com o microfone aberto que eu desliguei o microfone. Por favor, só ligue se você for fazer alguma pergunta, tá? Solução. Como todo gráfico, né? A gente não sabe como é o gráfico, né? Pelo menos a gente parte desse princípio, a gente sabe que você estudou isso, você sabe mais ou menos como é o gráfico, eu também, né? Eu vou escolher aqui alguns valores para o x e achar o gráfico. Os seguintes valores, ó. O x tem que ser sempre positivo, mas não pode ser zero, né? Mas como eu disse ao colega, não precisa ser natural, pode ser qualquer número positivo. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, 1/8. A imagem do 1/4 eu vou achar. Vou achar a imagem do meio, tá certo? Vou achar a imagem meio, vou achar a imagem do 1, do 2, do 4 e do 8. Vou achar a imagem de todos esses valores. Tá certo? Eu vou achar de mais um aqui, ó, mas que eu não vou colocar no gráfico, porque é ruim de achar, mas ele vai estar lá no gráfico. Vou achar da raiz quadrada de 2 também. Você sabe que esse aqui, ó, é 0,125. É um número muito pequeno. Esse aqui, ó, é 0,25. E esse aqui é 0,5. São números muito pequenos, né? Então, como eu disse ao colega antes, eu consigo achar a imagem de qualquer número positivo. Só não consigo achar dos negativos e do zero. Então, vamos lá. Quem é o log de 1/8 na base... Melhor. Vamos fazer direitinho, que é melhor. Calcular o f de 1/8. Então, é o log, ó. No lugar do x, vai entrar 1/8. De 1/8 na base 2. 1/8 pode ser escrito assim, né? Ó. 2 elevado a menos 3, não pode? Porque lembra que o 8 vai decompor, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Isso aqui é 2 ao cubo. Só que é 1 sobre 2 ao cubo, né? Porque é 1/8. Aí, quando você leva para cima, o sinal do expoente muda para negativo, tá lembrado? Então, na verdade, estou calculando o log de 2 elevado a menos 3 na base 2. Aí, lembra da propriedade? Ó? Aqui é menos 3 e aqui é 1. A base é a mesma. Cancela e o resultado é menos 3 sobre 1, que é menos 3. Certo? Professor, eu não entendi. Eu não quero fazer assim. Não, tudo bem. Então, pense assim, ó. Você pode pensar assim, ó. Pode pensar assim, ou se você preferir, ó, olha cá. Aqui não é 1 dividido por 8, então é o log de 1 na base 2 menos o log de 8 na base 2. O que a gente sabe? A gente viu agora há pouco que o log de 1 é sempre 0. Né? Esse aqui vai dar log de 2 ao cubo na base 2. Né? A gente já sabia que dava 3, mas você pode cancelar isso com esse, ou passar o 3 para cá, log na base 2 é 1, vai ficar menos 3, né? Tá certo? Menos, o resultado daqui é 3 menos 3. Então, de uma maneira ou de outra, você chega no resultado. Você é quem sabe. Tá certo? Né? Vou fazer só mais um aí. E os outros eu vou fazer direto o resultado. Tá certo? 1/4. Então, f de 1/4. Isso aqui é log de 1/4 na base 2. Então, ó, 1/4 é 2 ao quadrado. Então, é log de 2 elevado a menos 2 na base 2. Porque 2 ao quadrado leva para cima, o expoente muda de sinal. Aí você cancela isso com esse, né? Ó, dá menos 2 sobre 1, que aqui é 1, né? Ó, que é menos 2. Então, ó, aqui dá menos 2. Aqui é 2 elevado a menos 1, então vai dar menos 1. Log de 1 na base 2 a gente já viu que é 0. Agora, olha esse aqui, ó. F de raiz quadrada de 2 é o log da raiz quadrada de 2 na base 2. Não, porque onde tem o x, ó, entrou raiz de 2. Isso aqui não é a mesma coisa que 2 elevado a meio? Então, isso aqui é log de 2 elevado a meio sobre 2. Você pode cancelar isso com esse da meio, mas eu não vou fazer assim, não. Tem uma propriedade que fala que esse aqui, ó, multiplica o logaritmo. O expoente multiplica o logaritmo. Então, fica log de 2 na base 2. Eu peguei esse aqui e passou multiplicando. Eu acho que é a propriedade 3, né? Ou 4, não me lembro. Mas o importante, ó, que é meio vezes log de 2 na base 2, ó, é A na base A, né? No meio dá 1. E isso dá meio. Perfeito? Então, aqui vai dar meio. Como eu disse, esse aqui eu não vou colocar no gráfico, ele vai estar lá, né? Na base 2 dá 1,
Log de 4 na base 2 é 2, e log de 8 na base 2 a gente viu que dá 3, né? Certo? Com esses valores aí, ó, a gente já está apto a construir o gráfico. Perfeito? Vamos lá. É claro que eu não vou colocar o 8 nem o oitavo, porque o oitavo é muito pequeno e o 8 é muito grande, né? Então, eu vou colocar assim, a partir do 4. Então, digamos que aqui é o 4. Aí, a meio caminho entre o 4 e o 0, no eixo X, tem o 2, né? A meio caminho entre o 2 e o 0, tem o 1. Meio caminho entre o 1 e o 0, tem o meio, né? Claro. E meio caminho entre o meio e o 0, a metade de meio é 1/4. Então, aqui, ó, tá 0, 1/4, meio, 1, 2, 4. Perfeito? As imagens, então, vai ter do 1/4 até o 4. Então, do 1/4 até o 4, ó, de menos 2 até 2, né? Vamos colocar aqui, ó. Menos 1. Menos 2. 1. 2. Tá mais ou menos, né? Não tá bem perfeito, não, mas tá aí mais ou menos. Eu vou colocar aqui, ó, 1/4 aqui para cima, para não atrapalhar, e o meio também. Tá bom? Para não atrapalhar, porque é a forma com que é o gráfico, né? Então, vamos lá agora. Bom, esse aqui eu não coloquei, como eu disse, porque era muito pequeno. Ia ficar bem aqui e ia dar lá no menos 3, né? Mas a gente sabe que ele está aí. Certo? A imagem do 1/4 é menos 2. Então, está aqui 1/4. A imagem do 1/4 é menos 2. Você observa que se você pegasse um outro cara aqui, ó, a imagem dele daria mais negativo. Tá certo? Né? Você pode até olhar aí e testar na sua calculadora. A imagem do meio é menos 1. Tá certo? A imagem do 1 é 0, né? A imagem do 1 é 0. Esse aqui, ó, ele está em algum lugar aqui, ó, mas a gente vai pular ele e ele vai aparecer quando eu fizer a linha. A imagem do 2 é 1. A imagem do 4 é 2. Então, 4 com 2, né? Aqui são esses pontos, né? Aí você vai ligar para fazer o gráfico, né? Ó, o raiz de 2 está mais ou menos 1,4, mais ou menos bem aqui, ó. Se você fosse ligar aqui no gráfico, ó, ia dar mais ou menos no meio, ó. Tá certo? Então você vê aí que a ideia é bastante boa, né? Mas a gente não vai colocar porque está aí. Agora, olha só. É claro que o gráfico não começa aqui e nem para aqui, ó. Como eu estou definindo para todos os positivos, né? Ó, os outros também têm imagem. É só você ligar aqui que você tem, né? Assim como o gráfico não começa aqui, porque todo número aqui, ó, é positivo antes do 0, né? Ó. Então, eles também têm imagem, né? Então, vai acontecer isso, ó. Essa linha nunca vai tocar o eixo Y, mas ela vai ficar bem cada vez mais próxima, ó. Quando a linha do gráfico se aproxima de uma certa reta que não faz parte do gráfico, como o Y, né? A gente fala que essa linha que é o Y é uma assíntota ao gráfico da função, porque é uma linha que o gráfico se aproxima dela, mas nem toca nela, nem ultrapassa, nem nada. Perfeito? Então, é assim o gráfico da função log de x na base 2. Você vê, ó, que ele é crescente. Por quê? Conforme você aumenta o valor do x, o valor do y também aumenta. Se você olhar ao contrário, conforme diminui o valor do x, também diminui o valor do y. Né? Então, é por isso que a função é crescente, sempre crescente. Não sei se você lembra que o gráfico da função exponencial era mais ou menos assim, né? Tá certo? Se você passasse uma linha aqui, ó, se você passasse uma linha aqui no meio, essa linha funcionaria como se fosse um espelho. Aqui, ó, é
2 elevado a x, né? Aqui, ó, y igual a 2 elevado a x, e aqui é y igual a log de x na base 2. Porque a base é a mesma, um é o inverso do outro, né? Por isso que os gráficos são dessa forma, né? Tá certo? Então, dessa forma, isso é o que acontece, mas aqui não faz parte do gráfico, aqui é só para relembrar a exponencial, né? Nós estamos adiantando a ideia de função inversa, mas ainda não falamos realmente de função inversa. Perfeito? Ok? Agora o seguinte, vou apagar aqui, né? Então, esse é o gráfico, acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, estou esperando aqui, né? Enquanto eu vou fazer o caso geral agora, né? O caso um pouco mais geral. Né? Então, imagina o seguinte, que a função é assim. Ó. Então, nós sabemos que a função é de R mais asterisco, chegando em R. O que ela faz? Ela pega um número x e associa a imagem dele, que é o y, ou simplesmente f de x, que é o log de x na base A. Né? O que a gente sabe? A gente sabe que esse A sempre tem que ser positivo e não pode ser 1. Certo? Ok? Agora, se você observar o seguinte, ó, nós já vimos agora há pouco, que se o A for maior que 1, o gráfico é sempre assim, ó. O gráfico vai ser a linha preta, tá? Ó, se ele tivesse formato simples e o A for positivo, o gráfico é sempre assim, ó, se aproxima bem daqui, mas nunca toca e faz isso. E esse cara aqui, ó, é sempre 1. Esse é o eixo x e esse é o eixo y. Né? E a função é crescente. F é crescente. Que foi o caso que nós fizemos. Foi log de x na base 2. 2 é maior que 1, então o gráfico foi assim. Certo? Agora, se o A for um número entre 0 e 1, né? Se esse cara aqui for meio, 2 terços, né? 5 sétimos, né? Aí o gráfico fica assim, ó. É como se fosse esse de cabeça para baixo, né? Não, exatamente isso. Ó. Como se fosse aquele lá de cabeça para baixo. E esse cara aqui é sempre 1. Tá certo? Por quê? O log de 1, não importa a base, sempre dá 0, né? O y dele é sempre 0. Aí, nesse caso, a função, ó, não cresce, ela só decresce. Perfeito? Ok, ó. Lembra que nós falamos que a imagem da exponencial é sempre os números positivos. Aqui não. A imagem da função logarítmica, não importa se ela é crescente ou decrescente, a imagem sempre são todos os reais. Né? Enquanto você só pode atuar em números positivos, a imagem pode dar positivo, negativo ou zero. Perfeito? Então, o gráfico decrescente é dessa forma e o gráfico crescente é dessa outra forma, né? Exatamente como a gente viu. Ok? Então, vamos prosseguir, né? Vamos ver mais exemplo, né? Tá certo? Olha aí agora. Olha aí. Esse aqui, ó, é o exemplo de uma função exponencial, ó, de base 2, ó. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado ao quadrado é 4, 2 ao cubo 8, 2 à quarta 16, 2 à quinta 32, ó. Numa determinada localidade rural existe uma barragem com profundidade máxima de 256 metros. Durante o enchimento da barragem foram feitas algumas medições que foram apresentadas na tabela a seguir, ó. No dia
no dia que foi fechado, né, no dia 0, ela tinha 1 metro de altura. No dia seguinte, ó, ela tinha 2 metros. 2 dias depois, 4 metros. 3 dias depois, 8 metros de altura. E assim por diante, né? Ó. Veja que isso aqui é exemplo de uma função exponencial. Tá certo? Ó, aqui ó, é a definição de como aparece a função logarítmica, né? Ó. A função logarítmica, né? Ó, a função exponencial vai daqui para cá, pega o pequeno e transforma em números grandes. Tá certo? A função logarítmica, né? Ó, ela faz basicamente o contrário, mais ou menos, né? Pega os números grandes e associa a números pequenos, né? E isso é tão interessante que o logaritmo foi criado não para explicar fenômenos da natureza, né? Ele foi criado porque na época das grandes navegações, né? Na época que a humanidade começou a estudar os astros, né? Na Europa, havia necessidade de multiplicar, né, números muito grandes um pelo outro, né? Ó. Porque você sabe que as distâncias do espaço é tudo número muito grande. Aí, como precisava multiplicar um número muito grande, aí a coisa ficava complicada. Aí o logaritmo foi criado para realmente acabar com esse problema. Não existia calculadora, né? Por que acabava com o problema? Porque logaritmo transforma multiplicações em somas, né? Então, ó, é melhor somar 2 números muito grandes do que multiplicar um pelo outro, né? E você tinha um mecanismo, uma técnica que transformava no resultado da multiplicação, né? Só fazendo uma soma. Perfeito? Foi para isso que foi criado os logaritmos, né? Para facilitar as contas, né? Porque não tinha calculadora, ó. Aí tá aqui, ó. Dá-se o nome de logaritmo de um número positivo x na base A com A um número real positivo, né? Que não pode ser 0, mas não pode ser 1. Ao número y tá o quê? A elevado a y dá o x. E representa-se assim, ó. Log de x na base A é o y, né? Ó. E aqui é aquela definição que a gente deu, né? Ó. Tá certo? Aí tá aqui, ó. Primeiro exercício. Para certos valores de A e de B, com A maior que 1 e B maior que 1, temos que o ln de A é igual a 3 e o log de B é 2. Perfeito? Tá, aí ele pergunta, quanto é que é o log de E na base A? Aí, ó, aí aqui tem uma outra história que a gente tem que ver antes de resolver isso, né? Eu vou escrever as informações primeiro, aí depois eu volto para a gente... Né, tiro da apresentação, por enquanto, está na apresentação. Não deixa eu esquecer que está na apresentação, senão não sai na gravação que eu vou fazer aqui, tá certo? Então, temos esse problema aí, ó. Eu sei que o ln de A é 3 e o log de B é igual a 2, tá certo? Aí eu vou colocar aqui o primeiro exercício, que é a letra A, que é o log de E na base A, tá? Antes de começar a resolver, requer alguns esclarecimentos, né, que a gente vai tentar fazer agora, antes de começar. A gente já falou antes desse número E, né? A gente falou que o limite quando x tende a infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, a gente disse que isso era o número E, mas a gente, na verdade, não esclareceu muito, né? A gente só disse que esse E é aproximadamente 2,71, né? Ele, né, isso a gente falou, é chamado de número neperiano, né? Isso aqui não é igual, não. É aproximadamente porque é uma dízima não periódica, é um número irracional. Tá certo? É assim que ele surge. Ó. Com ele, você pode definir a função exponencial natural, que é assim, ó, E elevado a x. Tá certo? E você pode, claro, definir um logaritmo também nessa base. O log de x na base E. O detalhe que quando a base do logaritmo é esse número E, ó, o 2,71, a gente não escreve assim, a gente escreve assim, ó, ln de x, certo? O que significa esse n? É o log com base E. Um outro aqui que a gente faz assim também, ó, é esse aqui, ó, o log de x na base 10. A gente não escreve assim, escreve assim, ó, apenas log de x.
Mas eu tenho que saber que a base é o 10. Então, quando não tem nada no log, é porque o número da base é 10. Quando tem ln, é porque um log na base é. Tá certo? Então, ó, se você for calcular o ln de 1, é claro que dá 0. Por que vai dar 0? Porque isso é o log de 1 na base E. E o log de 1 em qualquer base é 0. Então, ln de 1 é 0. Se você for calcular o ln de E, você sabe que isso é o log de E. Aí esse ln é o log na base E. Então, é o mesmo, então dá 1. Você tem que lembrar disso. Tá certo? Assim como aqui. Se você fosse calcular o log de 1, isso é 0, porque não importa quem é a base. E se você fosse calcular o log de 10, o que é que você sabe? Aqui é como se tivesse um 10, né? Não aparece, então é 10, 10, vai dar 1. Perfeito? Porque isso aqui é a mesma coisa que log de 10 na base 10. Então, saiba que os livros, né? Quando a base é o E, ele não escreve assim, ele escreve assim. Quando a base é o 10, ele não escreve assim, ele escreve sem a base. Mas você já tem que saber que é isso. É como a raiz quadrada, né? A gente sabe que aqui o índice é 2, mas alguém coloca? Não coloca. É natural já você saber que é 2, né? Que é raiz quadrada. Perfeito? Então, não esqueça desse detalhe aqui. Ó. Tá certo? Não vou nem apagar isso, né? Que é para a gente lembrar. Então, tá. E fala o seguinte. No exercício aí. Que o ln de A é 3 e que o log de B é 2. Tá certo? Então, ele quer que você resolva isso, né? Aí o que você vai fazer? Ora, eu vou mudar aqui tudo para a base E. O que é mudar para a base E? Né? Então, é ln de E sobre ln de A. Como assim, professor? Porque eu estou pensando assim, ó. Eu tenho log de E na base A. Eu quero mudar para a base E, eu teria que escrever log de E na base E, né? Ó, aquela mudança de base, lembra? Uma das propriedades do logaritmo. Acho que é 5 a 6. Log de A na base E. Tá certo? Ó, a base era o A, mudei tudo para E, né? Só que ninguém escreve isso, né? A gente escreve ln de E, isso aqui é o ln, né? O ln de E e ln de A. Tá aqui, ó, ln de A. Ninguém escreve assim, mas saiba que é isso. Tá certo? Aí a gente já viu, ó. A gente já viu aqui nesse cantinho, agora há pouco, que o ln de E é log de E na base E é 1. E o ln de A está dizendo que é 3. Então, o resultado disso é 1/3. Entendido? Então, log de E na base A. Você primeiro muda a base tudo para E. Aí vira ln. ln de E, ln de A. Tá certo? Dos dois. O ln de E é o log de E na base E. Portanto, é 1. E o ln de A foi dado, né? No problema, o ln de A é 3. Então, isso dá 1/3. Ok? Vamos ver o próximo exercício. O próximo exercício. Acho que tem letra B. Vamos já olhar aqui para a letra B. A letra B é essa daí, ó. Log de 1000 na base B, ó. As mesmas condições. Tá certo? O ln de A é 3 e o log de B é 2. Então, quanto é que é o log de 1000 na base B? Tá certo? Deixa eu escrever aqui a letra B. Aí eu já volto aqui para o quadro. Log de 1000 na base B. Tá certo? Eu não sei nem quem é o A nem quem é o B. Para você ver que isso não importa. O importante é só que eles são... Agora vamos lá resolver, né? Já escrevi ali no quadro, vamos resolver. Então, olha aí. 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo, né? Então, é log de 10 ao cubo na base B, né? Ok? Aí, uma das propriedades do logaritmo fala que o expoente do logaritmando pode multiplicar o logaritmo, né? Então, fica assim, ó. Esse aqui, ó, passa a multiplicar 3 log de 10 na base B. Eu acho que essa é a propriedade 3 que nós vimos agora há pouco, né? Tá certo? Agora aqui, ó, eu vou mudar tudo para a base 10, ó. Isso aqui é igual a 3 vezes. Está na base B, eu vou fazer que nem esse, que eu mudei para E.
como aqui é 10, e o B também é na base 10, né? Não aparece, mas a base é 10. Eu vou mudar tudo aí, ó. Vai ficar log de 10 na base 10 e log de B na base 10. Não preciso escrever, lembra? Aí aqui, ó, log de 10 na base 10, a gente escreveu agora há pouco, que é 1. E log de B na base 10, aqui está dizendo que é 2. Ó. 2. Então, isso dá 3 sobre 2. Perfeito? 3 sobre 2. Simples assim, bem fácil, né? Tá certo? É só questão de usar a propriedade, saber organizar, tá ok? Tá, vamos para o próximo. Tá ok? Olha, colega, não esqueça que se você for perguntar alguma coisa, ligue o microfone e pergunte, hein? Tá certo? Letra C. Log de B na base 0,1. Vamos ver se a gente consegue fazer, né? Então, enquanto você está vendo aí a imagem da tela, eu vou apagar a letra A e a letra B e resolver a letra C, né? Letra C. Log de B na base 0,1. Certo? Agora tá. Agora vamos parar de apresentar e vamos resolver esse aí, né? Aí no quadro novamente, né? Log de B na base 0,1. O que eu vou fazer? O B é associado com a base 10, então vou mudar tudo para a base 10. Vai ficar log de B na base 10, não preciso colocar, e vai ficar log de 0,1 na base 10, não preciso colocar. Tem que lembrar o seguinte, que o 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10, né? Ou 10 elevado a menos 1. Aí é isso que eu vou fazer, ó. O log de B é 2, sobre log de 0,1 é o log de 10 menos 1. Tá certo? Aí esse menos pode vir para frente, fica 2 menos log de 10 na base 10, né? Por que vai para frente? Porque é o menos 1. Menos 1 vezes isso dá menos log. Tá certo? Log de 10 na base 10 é 1. Tá certo? Mais com menos é menos. 2 sobre 1, que é a mesma coisa que menos 2. Aqui, ó. Então, ó, log de B na base 0,1 dá menos 2. Só usando os valores que ele já tinha dado para os logaritmos, né? Então, vamos ver se tem outro. Eu acho que não tem, né? Mas, vamos lá. Tela inteira. Compartilhar. Tá, aí não tem. Aquele exercício acabou, né? Agora já vai ter outro aqui, ó. Olha, isso aqui é interessante. Ó. Vamos lá, vê aí. Proposta de trabalho. No referencial da figura estão representados parte dos gráficos da função f e g de domínio R, definidas por f de x é igual a 3 elevado a 1 mais x, e g de x é 8 menos 3 elevado a x. Aí você está vendo o gráfico. Ó. Esse aqui é o gráfico da f, né, o preto, e o azul é um pedaço do gráfico da g, né? Tá certo? Aí vamos lá. Os gráficos das funções interceptam-se no ponto C, ó. Eles se cortam aqui no ponto C, ó, como você está vendo aqui na figura, né? Tá certo? A e B, os pontos de interseção do gráfico F e do gráfico G com o eixo Y, né? O ponto A é o do F com o eixo Y e o ponto B é o do X com o eixo Y. Aí ele pergunta, determine o valor da área do triângulo ABC. Tá certo? Determine o valor da área do triângulo ABC. Tá ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Eu vou parar de apresentar só um pouquinho e vou voltar para explicar uma coisa sobre área de triângulo, né? Não sei se você lembra lá da parte que você estudou da parte que você estudou de geometria analítica, né? Tá certo? Porque como é o gráfico de função e está no plano XY, então
você pode usar a ideia de geometria analítica, né? A ideia de geometria analítica que você vai usar aqui é a seguinte. Se você tem 3 pontos no plano, imagina o seguinte, você tem 3 pontos no plano. Vamos ver aqui desse lado. Isso aqui é auxiliar, né? Não vai fazer parte do exercício. Se você tem 3 pontos no plano, digamos, A, B e C, é claro que aqui, ó, tem coordenadas XC e YC. O A tem coordenadas XA e YA. E o B tem coordenadas XB e YB, né? Aí imagina que esses 3 pontos formem um triângulo. Não sei se você sabe que a área desse triângulo é a metade do módulo do determinante das coordenadas do A, ó, que é XA e YA, completa com 1. Do B, que é XB e YB, completa com 1. E do C, XC e YC, completa com 1. O módulo a metade do módulo determinante dá a área do triângulo ABC. Perfeito? Tá ok? Porque, assim, na verdade, se fosse um paralelogramo, não precisava do meio, dá direto. Como um triângulo é metade de um paralelogramo, então tem que dar metade. Mas dessa forma, ó, onde o XA e YA é a coordenada do A, XB e YB é a coordenada do B, e XC e YC é a coordenada do C. No caso do nosso problema, a gente tem algo similar. A gente tem algo bem parecido. No caso do nosso problema, a gente tem algo bem parecido, né? Por que parecido? Aqui é x, y. Aqui a gente tem o ponto B. Aqui a gente tem o ponto A. E bem aqui a gente tem o ponto C. Ó. É a mesma coisa. Eu tenho 3 pontos. Eu tenho esse triângulo que eu vou fazer aqui em vermelho. E eu quero a área desse triângulo. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C. Ó. Uma coordenada do A e do B eu sei. Porque como ele está no eixo Y, a coordenada X é 0. Mas eu não sei a coordenada Y. E do C é pior, que eu não sei nenhuma. Mas tem uma informação importante. Tá certo? Tem uma informação importante que é a seguinte, ó. Tem uma informação importante que é a seguinte. O gráfico da linha azul é a função G. O gráfico da linha preta é a função F. O que eu sei sobre elas? Eu sei que o f de x é igual a 3 elevado a 1 mais x, e sei que o g de x é 8 menos 3 elevado a x. Tá certo? Sendo assim, eu posso achar o A, o B e o C. Na verdade, assim, o A e o B eu acho de maneira muito fácil, né? Por quê? Porque o ponto A tem essas coordenadas aqui, ó. Uma, como está no eixo Y, o x é 0. E como ele é um ponto da função f, ó, é a imagem do 0. Alguma pergunta aqui, ó? Como essa linha é a linha do gráfico que passa no x igual a 0 aqui, né? Ó, no x igual a 0, então, ó, o x é 0 e o y é a imagem do 0 pela função preta. Mesma coisa aqui o b, ó, de maneira similar. O x é 0, só que ele é o ponto da linha azul. Então, é o g de 0, né? O y dele, ó, é o g de 0, perfeito? Então, achar o f de 0 e o g de 0 é fácil, né? Eu tenho a função, né? Ó. Então, vamos achar o f de 0. Aí é só, onde tem o x, colocar 0. 3 elevado a 1 mais, no lugar do x, o 0. Então, vai dar 3 elevado a 1, que é 3. Certo? O g de 0, mesma coisa. Vai dar 8 menos 3 elevado a 0. Tá certo? Deixa eu só confirmar se é 8 menos 3x mesmo, porque eu posso estar, né, equivocado. É isso mesmo. Perfeito. Então, ó, no lugar do x, 0, né? Ó, 0, 0. Então, vai dar 8 menos 1 é 7. Então já sei, ó. Esse ponto aqui, ó, no A, é o ponto onde o x é 0 e o y é 3. Calculei aqui, né? Ó. Esse ponto aqui, ó, é onde o x é 0 e o g de 0 eu calculei, deu 7.
Ó, já tenho o XA e YA, tenho o XBYD, tenho o XBYB, está faltando as coordenadas do C, que é o XC e o YC. Certo? Eu vou apagar aqui para achar. Ó, é claro que esse ponto tem uma coordenada X e tem uma coordenada Y. Mas, olha, a imagem do X que eu encontrar aqui, ó, tanto faz pela F como pela G, é a mesma, né? Ó. Tá certo? Para esse X que eu encontrar aqui, seja lá que valor for ele tanto está na linha do G como na linha do F. Então, ó, neste caso aqui, é um X onde o F de X é igual ao G de X. Não. É um X que faz a função G, né, esse ponto, ficar igual ao F. E é só esse ponto, não tem mais de um. Então, ó, vamos lá. Então, aí, ó, é só resolver essa equação que eu acho a coordenada X aqui, ó. Aí, com a coordenada X, substituir aqui ou aqui, tanto faz, a gente acha o Y dela, né? Então, vou achar o XA e depois o YB. Então, aqui, ó, quando é igual às duas, porque as duas são iguais aqui, ó, as duas, ó, são iguais aí, porque geram o mesmo ponto. Então, o Y das duas é igual, assim como o X, né? Então, vamos lá. F de X é 3 elevado a 1 mais X. E o G de X é 8 elevado a menos 3x. Perfeito? Então, se as duas funções são iguais, então isso tem que ser igual a isso. Até aí, alguma dúvida? Tudo tranquilo, né? Então, vamos lá. Agora, veja que aqui é uma soma de expoentes, né? Então, pode ser escrito assim, ó, 3 vezes 3 elevado a x. Por quê? Produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Aqui é 1 e aqui é x, dá 1 mais x. Tá certo? Aqui, ó, não vou mexer, vou deixar assim mesmo. Tá certo? Vou passar, opa, não é 3x, não, é 3 elevado a x. Vou passar esse aqui para o primeiro membro. Vai ficar 3 vezes 3 elevado a x, mais 3 elevado a x igual a 8. Tá certo? Ok? Vou continuar. Bom, aqui eu posso colocar o 3 elevado a x em evidência. 3 vezes 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x é 3, mais, né? Ó. 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x é 1, tá certo? Igual a 8. Ok? Então, aqui vai ficar 3 elevado a x vezes 4 igual a 8. Pronto. Já quase achei o x. Aí, ó, o 4 está multiplicando, passa dividindo, né? A gente sabe que não passa, multiplica em 4 por dois lados, né? 4, aí eu vou ter que 3 elevado a x é 2. E agora, quanto é o x? 3 elevado a x é 2. Quanto é o x? Eu preciso saber quanto é o x, né? Você tem como saber? Hã? E aí, colegas, tem como saber quem é o x? Até aqui tudo entendido, porque eu vou apagar quase tudo agora, hein? Professor? Oi. Eu só não entendi a partir de qual você calculou a partir da evidência. Dividido por potência, isso? Não, eu tinha... Quando você calculou a evidência de 3 3x... elevado a x, mais 3 elevado a x igual a 8. Era isso que eu tinha, não é isso? Certo? O que é colocar em evidência? Tem produto aqui, ó. Aqui é uma parcela e aqui é outra. O 3 elevado a x está nas duas. Não é? Então, eu vou tirar ele daí. Quando eu tiro ele daqui, sobra 3, né? Certo? Mas, ó, na verdade, a gente fala que tira, mas não tira. A gente divide esse por esse. Cancela esse com esse, dá o 3. Cancela esse com esse, mas é divisão, né? Ó. Então, dá 1. Igual a 8. Perfeito agora? Sim. Então, eu dividi esse por esse. Quando eu divido esse por esse, cancelo 3 elevado a x, sobra o 3. Tá certo? Mais. 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x, o número dividido por ele mesmo é 1, né? Tá certo?
Então, continuando. 3 mais 1, 4. 3 elevado a x é 4. Opa. 3 elevado a x vezes, né? Vezes 3 mais 1, 4, igual a 8. O 4 está multiplicando, passa dividindo, né? 3 elevado a x igual a 8 dividido por 4, que é 2. Então, eu tenho que 3 elevado a x é 2. Quanto é o x? Aí você vai dizer assim, professor, eu só sei cancelar se as bases forem iguais, não é isso? Não é assim? Eu tenho que 3 elevado a x é igual a 2. E agora? Vou apagar, tá? E agora? Quanto é o x? Existe algum número que 3 elevado a ele, o resultado é 2? Você acha que existe ou não? Hã? Alguém pode dar uma opinião? Qualquer uma? Acredito que não, Eu professor. acredito que sim, né? A gente acabou de Eu estudar acho que uma existe. coisa que nos permite. Não posso transformar isso em logaritmo? O expoente não é o resultado do logaritmo de 2 na base de 3? Né? Definição de logaritmo. Esse elevado a esse. Aliás, esse elevado a esse, não dá logaritmando? 3 elevado ao resultado do logaritmo, não é logaritmando? Não é assim que define o logaritmo? Lembra? Não está lembrado. Não é? A gente fala assim, ó, que o log de B na base A é o X, é porque esse aqui elevado a esse dá o B, né? Ó. Então, se está aqui, aí lembra que a seta é para os dois lados? Pode voltar. Entendeu? Certo, Porque a professor. seta é para os dois lados. Aí, se você for na calculadora e calcular isso aqui, ó, aí você vai achar um valor numérico para o X. Só que na calculadora não tem base 3. Mas na calculadora tem ln e tem o log na base 10. Aí é só você ou transforma tudo em ln, né? Ó. Se você quer saber contar isso, é só pegar ln de 2 dividido por ln de 3 na calculadora. Mas a gente não vai fazer isso não, a gente vai deixar assim mesmo. Tá certo? Então, achei o x. Tá ok? Então, do ponto C, eu já sei quem é o x. O x é log de 2 na base 3. Tá certo? Falta achar o y. O y é que nem esse aqui, ó. Pode ser o f ou o g, porque como o ponto é o mesmo, tanto faz. Mas eu vou colocar na g. Vai ser o g do x, de log de 2 na base 3. Quanto é que dá isso? Vamos calcular, né? Então, já achamos o x. Agora, vamos calcular o log, o g do log de 2 na base 3. Agora, olha só. O g faz o quê? Pega o 8 menos 3 elevado a x. Quem é o x? Log de 2 na base 3. Lembra da propriedade que aqui é igual? Ó, cancela esse com esse. Aí vai dar 8 menos 2, né? Ó, que dá 6. Então, ó, o ponto aqui ó, é log de 2 na base 3 e 6. Então, esse é o ponto. Perfeito? Esse é o ponto. Log de 2 na base de 3 e 6, porque eu calculei, ó. Se você substituir aqui, ó, dá a mesma coisa. Ó. Quem é o f do log de 2 na base de 3? É 3 elevado a 1 mais log de 2 na base de 3. Tá certo? Aí aqui, ó, lembra que eu posso separar? 3 vezes 3 elevado ao log de 2 na base de 3. Ó. A mesma base cancela, então vai dar 3 vezes 2, 2 vezes 3, 6. Então, de um jeito ou de outro, sempre vai dar o 6. Tá certo? Por quê? Porque é o mesmo ponto, né? Então, tanto faz usar o F ou o G. Tá? Agora sim, ó. Sei os pontos, vou aplicar aqui, ó. Coordenadas do A, coordenadas do B e coordenadas do C. Então, vou apagar aqui, né? Ó. E vou achar primeiro o determinante, hein? Então, ó. Vai ser o determinante aí. Coordenadas do A, 0, 3 e 1, né? Lembra? 0, 7, e aqui é sempre 1. Log de 2 na base 3, 6 e 1. Como é que calcula o determinante? Tá lembrado? Tem que lembrar, né? Porque espera-se que o cara que chegou aqui já fez o ensino médio, né?
Então tem que lembrar. Ó. Uma maneira é você fazer assim, ó. 0, 0, log de 2 na base de 3, 3, 7, 6. 1, 1 e 1. Aí repete. 0, 0, log de 2 na base de 3. Aí repete o próximo, né? É só até aqui a matriz, né? Mas se repete esses dois. 3, 7, 6. Aí faz, ó. Multiplica assim, né? Tá certo? Quando você multiplicar aqui, ó, 0 vezes 7 é 0, vezes 0 vai dar 0. Mais 3 vezes 1 é 3, 3, log de 2 na base 3. Né? Mais 1 vezes 0, 0 vezes 6, 0. Acabou. Tá certo? Aí, ó, primeiro multiplica assim, nesse sentido, né? Nesse sentido, o sinal que der, você conserva. Agora, nesse outro, ó. Deixa eu colocar de outra cor. Nesse outro sentido aqui, ó. Nesse outro sentido, tem que trocar o sinal. Log de 2 na base de 3 vezes 7 vezes 1. Então, vai dar 7 log de 2 na base de 3. Positivo, né? Mas troca o sinal para menos. Aqui, ó, C vezes 1 a C vezes 0, 0. C vezes 1 a C vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Vezes 3, 0. Então, deu só esse aí, né? Então, ó, deu esse menos esse, não é? Ó, mas é o mesmo. Então, 3 menos 7 é menos 4. Menos 4 log de 2 na base de 3. Tá certo? Vou deixar esse resultado aqui, tá bom? Então, isso aqui deu menos 4 log de 2 na base de 3. Professor, eu posso ir com o log até o final? Você podia pegar o valor aproximado e usar. Não teria problema. Mas eu vou fazer com log porque o resultado é mais preciso. Tá certo? Agora eu vou apagar aqui, né? Esse é o resultado disso aí. Nós dissemos o seguinte. Vou chamar isso aqui. Então, a área que nós queremos é o módulo, melhor, é a metade, né? É a metade do módulo do resultado, lembra? Então, deu módulo de menos 4 log de 2 na base 3. Certo? Então, A é igual a... O módulo de menos vira mais. Então, vai dar 4 por 2 é 2. 2 log de 2 na base 3. Aí, lembra, ó, que se o cara está multiplicando, é porque antes ele estava aqui em cima, né? Ó, então, é log de 2 ao quadrado na base 3. Então, a área é log de 4 na base 3. Alguém tem uma calculadora aí perto? Hã? Alguém tem uma calculadora aí perto para a gente achar o valor aproximado? Hein? Alguém tem? Pode responder? Pelo menos não. Eu não tenho, não. Ó, se você tiver uma calculadora, faltou uma coisa, é 4. O resultado é esse aqui, ó, log de 4 na base de 3. Na calculadora não dá para calcular esse. Aí tu muda para o LN. LN de 4, LN de 3. Mudança de base. Aí isso aqui a calculadora faz, ó. É só calcular o LN de 4, dividir pelo LN de 3, vai dar aproximadamente o valor lá. Como isso aqui é área, então, unidades de área. Perfeito? Então, essa é a resposta. Tá ok? Para você achar o valor aproximado, você precisa saber calcular isso, porque quando aparecer lá em física, em eletrônica, você tem que saber como calcular. Por isso que é bom ter uma calculadora, que eu já ensinava como calcular, né? Tá certo? Aí, vamos lá. Vamos continuar. Então, é isso que deu o resultado do nosso exercício, né? Bom, esse é o exercício final, então, terminamos aqui, né? Vamos parar de gravar, né?